Segundo Reis, capítulo 13, de 14 a 20. Quem encontrou, diga glória. Quem não encontrou, diga misericórdia. Segundo Reis 13, de 14 a 20. Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu ombro e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha, então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as então. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra o rei Jeoacás, dizendo: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só os fizestes 3 vezes então ferirás os sírios. Depois disto, morreu Eliseu, o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, caindo sobre ela o homem, e tocando seus ossos de Eliseu, reviveu e levantou sobre os seus pés. Fiel, altíssimo, justo, Pai de poder e de graça, eis aí a tua palavra, Senhor, eis aqui os teus servos, teus ministros, as igrejas representadas, ó Pai, o teu povo, Senhor. Tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, mas clamo agora pela unção do teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Pai, queremos ouvir a tua voz nesta manhã, necessitamos, ó Pai, da tua palavra. Renova, fortalece, restaura, restitui, Senhor, a alegria, os sonhos, os planos que foram embora. No nome de Jesus nós clamamos por esta restituição e abençoamos o teu povo nesta manhã para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Bom, amados, meditando aí no conceito do mundo, aonde todo final de ano tem a retrospectiva 2005, e ainda esta semana, um dos comentários de algumas pessoas estava: a retrospectiva desse ano vai ser terrível. Só tem catástrofe para contar. E olhando para essas retrospectivas, isso não nos inspira muito a melhoras, tanto no governo, quanto no país, quanto no Brasil, no mundo, quanto na administração. Mas, por outro lado, ao olharmos para o contexto bíblico, devemos estar muito motivados e inspirados, sabendo que tudo que está acontecendo é apenas o cumprimento das palavras, das promessas que o Senhor já havia nos dito. Tudo que nós estamos vendo e presenciando é apenas mais uma evidência que realmente Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus está vindo para buscar uma igreja lavada, comprada, remida. O cenário da história está levando a enxergarmos que a volta de Jesus a cada dia realmente está mais perto. E quando então olhamos para isso, não podemos viver pelos sintomas, pelas circunstâncias e pela aparência do que estamos vendo no mundo, na mídia, no jornal, na televisão, na internet ou em qualquer outro lugar. Mas devemos estar olhando pelos olhos da fé, crendo, contemplando e renovar os nossos sonhos, renovar os nossos alvos, renovar a nossa visão, restaurar aquilo que o Senhor tem nos dado.
E olhando para esse texto, é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar contigo nessa manhã. Eu quero declarar na tua vida que um novo tempo de Deus vai acontecer na tua vida. Um novo tempo de Deus vai acontecer no teu ministério. Um novo tempo de Deus vai acontecer neste novo ano que se aproxima. Deus tem coisas grandes para revelar ao seu povo. Deus tem coisas grandes para revelar aos seus servos. E 2006, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser um tempo de realizações, um tempo de concretizações, um tempo de alargar as estacas da tenda, um tempo onde nós vamos conquistar e possuir aquilo que o Senhor já nos prometeu. E olhando para isso, é que nós devemos estar atentos aos conselhos que esse texto nos traz. O tema desta mensagem é atiradores de flecha. A flecha que garante a vitória. A palavra que eu quero ministrar nessa manhã, meu amado, é uma palavra de desafio para as nossas vidas, que tem impactado e sacudido a minha vida. Deus está falando neste lugar, e nós precisamos receber esta palavra. Deus quer levantar na nossa nação atiradores de flecha. Deus quer levantar na sua igreja atiradores de flecha. O Senhor quer levantar nesta manhã atiradores de flecha. O Senhor quer te levantar, não como um guerreiro, mas Ele quer te levantar para atirar a flecha, lançar o seu alvo, crendo no milagre, no poder, na restauração e restituição do Senhor. Você é o atirador de flechas para este tempo. Olhamos para a história bíblica e vemos quantos e quantos homens e mulheres que marcaram a história. Meu amado, Deus não vai usar Moisés hoje, Deus não vai usar Abraão hoje, Deus não vai usar Elias hoje, Deus não vai usar Eliseu hoje, Deus não vai usar Josué hoje, Deus vai usar você. Você que é o atirador de flecha para essa geração, você que é o atirador de flecha para este tempo, é você que o Senhor vai usar. É nós, meu amado, a igreja hoje, nós precisamos nos conscientizar que Deus não tem outro plano, Deus conta com você. E por isso que eu te digo nesta manhã, você é um atirador de flecha para este tempo. Essa passagem me mostra dois homens. Essa passagem me demonstra duas gerações aonde um velho mais novo e um novo mais velho. Como assim? Um velho no físico, Eliseu, muito embora seu físico estava avançado em idades, ele estava novo no espírito. Tinha sonhos, tinha alvos, tinha metas. E o moço, o rei Jeoás, era novo no físico, era novo em idade, mas era velho no espírito. Então esse conflito das duas gerações interna é que na verdade trouxe a consequência dessa batalha. Duas gerações, meu amado, representam o que estava no físico e o que estava no espírito. No velho havia o novo, e no novo havia o velho. O novo é o velho e o velho é o Jeoás. E quando nós olhamos para Jeoás estava desmotivado. Jeoás, meu amado, novo em idade, mas os seus pensamentos, ele estava cansado de batalhar, ele estava cansado de lutar, ele estava cansado das guerras, das conquistas, das derrotas, das frustrações. E meu amado, ele estava frustrado com tudo que ele tinha passado. Ele deixou que as lutas e as batalhas que ele passou o desmotivasse. Por outro lado, olhamos para o profeta Eliseu, velho em idade, avançado em idade, mas novo no espírito. Eliseu, profeta de Deus, estava enfermo, estava acamado, debilitado no seu físico, mas mesmo assim ele tinha uma visão de Deus, mesmo assim ele tinha uma perspectiva para o seu tempo. Mesmo velho para morrer, ele não perdeu o senso espiritual, mesmo debilitado fisicamente. Meu amado, aproximadamente já tinham se passado 60 anos ministeriais de Eliseu, 60 anos depois que Elias tinha subido entre a carruagem de fogo, em total plenitude, ele desenvolve o seu chamado, um ministério tremendamente poderoso, agora enfermo, doente, acamado, mas ele estava novo no espírito, ele tinha esperança, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha alvos, ele tinha alegria, ele tinha algo que motivava a vida dele minutos antes de morrer.
Jeoás, por sua vez, é o símbolo de alguns momentos que nós passamos, que mostra que ele foi humilhado pelo rei da Síria, pelo rei Hazael, que mostra que ele estava se sentindo como um fracassado, como um limitado, não tinha armamento. E quando você vai estudar o exército de Jeoás, você vai ver que ele só tinha 50 cavaleiros, ele só tinha 10 carros de guerra. A guerra estava se levantando e ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a olhar para a evidência. Ah, meu Senhor, o que vamos fazer com 50 cavaleiros? O que vamos fazer só com 10 carros? Jeoás era um rei que tinha um povo ao seu redor que o oprimia e um inimigo que o cercava. Será que essa não é a posição do pastor hoje? Um povo ao seu redor que o oprime, o cobra, o questiona, e um inimigo ao derredor que quer te atacar. Jeoás estava numa posição complicada. Se não bastasse a opressão do seu próprio povo e as ameaças do inimigo, ele não tinha condições financeiras, ele não tinha gente de guerra, ele não tinha carros, ele não tinha cavaleiros, ele não tinha nada para guerrear. E ele caiu no erro de olhar para as circunstâncias. Esse texto nos mostra que Jeoás foi humilhado, meu amado. Jeoás estava fracassado, ele estava limitado por não ter armamento, e diante desse povo que o oprimia, desse inimigo que o cercava, ele estava desmotivado, não tinha esperança. E agora a voz profética, Eliseu, estava acamado, prestes a morrer, e ele então se desanimou, ele então se entregou, ele então falou: o que vai ser da minha vida agora? Pelo menos se Eliseu tivesse vivo, eu vim aqui, ele orava, ele me fortalecia. Existem momentos, meu amado, que Deus tira todas as suas muletas, Deus tira todos aqueles que te sustentam. Existem momentos, meu amado, que é Deus e você. Existem momentos, meu amado, que você pode estar rodeado de uma multidão, mas você está sozinho, porque Deus quer um particular contigo e quer te dar uma lição de vitória, para te fazer ver que é só Ele e só dele que vem o teu socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas nesta manhã, tudo que tem cercado a tua vida, tudo que tem cercado a tua casa, a tua família, tudo que tem cercado o teu ministério, toda a intimidação de Satanás, toda a ameaça de Satanás contra a tua vida, eu declaro que está sendo quebrado no nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser praticada, tem que ser vivida, tem que ser crida, colocada em prática. E para a tua vida, para a tua casa e para o teu ministério, todos aqueles que te oprimiam e que te cercavam, o Senhor hoje está desbaratando o inimigo, o Senhor hoje está quebrando toda opressão contrária à sua vida, e o Senhor hoje está te dando a flecha para você atirar, para ter a vitória em nome dEle. Jeoás é o símbolo de alguém que está no cativeiro. Jeoás é o símbolo de alguém que está cercado por pressões da vida. Não é ameaça nenhuma para os seus inimigos, não era ameaça nenhuma para o exército inimigo, não era ameaça nenhuma contra o rei Hazael. Você tem sido ameaça no inferno? Seu ministério tem sido uma ameaça contra os inimigos de Deus? Jeoás está encostado. Quantas situações que se levantam, meu amado, que não são para nos destruir, mas são para nos paralisar. Quantas situações que se levantam para nos frustrar, para nos trazer um sentimento de tristeza, de angústia e de derrota. E muitas vezes nós vamos falar com Deus e só conseguimos falar de problema, dificuldade. Você só vê a dificuldade, o problema, as circunstâncias não deixam você enxergar a vitória do Senhor. Você não vê saída diante da pressão, da opressão. Este homem, meu amado Jeoás, era um rei que tinha Deus, era um rei que servia a Jeová, mas como se ele não tivesse, porque ele não tinha mais esperança, ele não tinha mais fé, ele não tinha mais motivação para lutar, ele não tinha mais motivação nenhuma para guerrear. Deus tem chamado as nossas vidas para sermos producentes.
Deus quer, meu amado, que a gente vá além do que nós imaginamos. Deus quer que nós venhamos romper fronteiras. Deus quer que você alargue as estacas da tenda. Jeoás era um homem que estava limitado e Deus queria quebrar os seus limites. Talvez hoje, nesta manhã, meu amado, você tem um conceito que o teu ministério vai ficar naquilo, aquele grupinho mesmo, aquele povinho mesmo. Não, meu amado, Deus quer que você alargue as estacas da tenda. Deus quer que você olhe longe, contemple grande, porque o Deus que nós servimos é um Deus de abundância, é um Deus de prosperidade, é um Deus, meu amado, onde Ele manifesta a sua glória, e aonde a glória do Senhor é manifesta, a glória do Senhor traz crescimento, a glória do Senhor traz a provisão, traz o milagre, traz a restauração, traz a restituição na tua vida. Quantas e quantas situações se levantaram este ano para te paralisar, para te deixar acuado, para te desmotivar, para fazer você abrir mão dos seus sonhos. Quantas e quantas situações se levantaram este ano para te estagnar, para que você não seja uma ameaça no inferno. Mas hoje, nessa manhã, eu quero declarar sobre a sua vida, que essa corda que te prendia está sendo quebrada. Essas amarras que te prenderam, o Senhor hoje está quebrando, está desfazendo. O Senhor hoje está arrebentando toda a corda que é contra a tua vida, todo amarradil, todo impedimento. Meu amado Eliseu, um homem que estava velho, avançado em idades, doente, enfermo, debilitado no seu físico, mas um homem que ensina uma grande lição nesse texto, como conquistar uma vitória permanente. Nós estamos acostumados com momentos de vitória, mas Deus não quer que você tenha momentos de altos e baixos. Deus quer te levar a uma vitória constante na vida. Deus quer te levar a uma vitória permanente na tua vida. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e a palavra de Deus não volta atrás, ela não volta vazia, e Deus tem esta palavra para você nesta manhã, meu amado. O Senhor quer te fazer experimentar uma vitória contínua, aonde Ele vai te levar a um campo de bênção e um tempo de restauração e de vitória no teu ministério. Profeta Eliseu nos ensina uma grande lição: como permanecer nesta vitória, como servirmos a Deus, que é um Deus vivo e poderoso, que já enviou seu Filho Jesus e já venceu na cruz do Calvário para sempre, uma vitória consumada nas nossas vidas, no nosso ministério. Como podemos ter vitória? E eu creio, meu amado, nesta palavra de Gênesis e Apocalipse, que a promessa de Deus, ela não volta vazia. O profeta Eliseu está trazendo uma saída, está mostrando para esse rei, está mostrando para este homem, mostrando para as nossas vidas, como podemos ter uma grande vitória contínua. Meu amado, mesmo em momentos em que as circunstâncias nos limitam, em que as circunstâncias nos debilitam, porque Eliseu estava debilitado, mesmo em momentos assim, você não pode perder os alvos, você não pode perder os sonhos, você não pode perder, meu amado, a flecha, você não pode perder, meu amado, algo que você vai lançar além da sua visão, algo que você vai lançar na terra como semente, algo que você vai lançar na terra sabendo que é Deus que vai batalhar por você. Não importa se você só tem 50 carros, se você só tem 50 cavaleiros e 10 carros, não importa como que seja a sua circunstância atual, o que importa é aonde está a sua visão, como está a sua motivação, aonde está firmada a sua fé. E quando eu olho para essa situação de Eliseu, mesmo enfermo, ele levanta, ele fala com Jeoás, Jeoás pega o arco. Jeoás desmotivado, mas ele estava querendo mostrar uma grande saída para Jeoás. Nós precisamos, meu amado, aprendermos a gerar a vitória no meio das derrotas, no meio dos momentos de derrota. Jeoás pega o arco, não desanima, não entrega os pontos agora, não desiste agora. Amado, você não pode ter o espírito de Jeoás, mas a primeira coisa que Eliseu
fala para este homem: toma firme este arco, pega o arco e pega a flecha. Tudo que o profeta falou, Jeoás obedeceu. Meu amado, Jeoás estava pronto para obedecer a todas as ordens. O problema de Jeoás não era a submissão, muito embora ele fosse rei, ele se submetia à voz de Deus, ele se submetia à voz profética. O problema dele não estava em questão de obediência e submissão. O que faltava então para o Jeoás enxergar a vitória? O profeta falava, ele obedecia. No decorrer do tempo, Jeoás perdeu a intenção de luta, perdeu a intenção de batalha, se desmotivou. Meu amado, Deus te traz nesse lugar nesta manhã para dizer: nunca perca a visão que o Senhor te deu, nunca perca a intenção que Deus te deu para lutar, nunca perca, meu amado, a motivação do Senhor, e nunca perca a fé que o Senhor vai guerrear por ti. Estamos em uma guerra, estamos em uma luta constante, vivemos num tempo em que sempre temos que estar prontos a lutar, sempre temos que estar prontos a batalhar. Muitas vezes você precisa tomar à força aquilo que o diabo tomou de você, arrancar das mãos do diabo aquilo que Deus te deu, que ele está tentando persuadir para tomar de ti, meu amado. Em nome de Jesus, a palavra de Deus nos diz: o reino de Deus é tomado à força, e nós temos que aprender a ser ousados e termos autoridade em nome de Jesus, para podermos resgatar aquilo que o Senhor já deu. Deus já te deu a palavra de vitória, Deus já te deu a restauração, Deus já te deu a saúde, Deus já te deu as condições, as circunstâncias já estão na tua mão. Então toma força no mundo espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo ficou muito tempo parada, muito tempo calada, e com isso, meu amado, nós confundimos algumas coisas, e a palavra de Deus, muitas vezes nós não cremos, mas não cremos. Usamos muitas vezes a palavra de Deus somente para defender-nos das fraquezas, das derrotas. Por muito tempo a igreja do Senhor Jesus Cristo ficou no anonimato, intimidada, acuada. E hoje tem um problema de não saber usar a autoridade conquistada na cruz do Calvário, pelo sangue vertido, sangue da nova aliança, e que muitas vezes nos intimidamos e entramos no anonimato. Deixa a guerra, deixa a batalha. Você muitas vezes está cansado de lutar, e entrega os pontos e deixa o barco ir como quiser, tanto faz. Abriu mão, não tem mais ânimo para remar, não tem ânimo mais para batalhar, para conquistar, não tem motivação nenhuma mais para guerrear, para começar de novo. Meu amado, quantas conquistas e quantos sonhos você abriu mão neste ano de 2005. Meu amado, Deus quer levantar a igreja brasileira para marcar a história na nossa nação. Deus quer levantar a tua vida para fazer história aonde você está. Precisamos entender, é tempo da igreja do Senhor se levantar e fazer a história neste mundo. Deixa tumultuar tudo, deixa fazer uma bagunça em todo lugar, meu amado, mas nós temos que aprender a gritar com autoridade em nome de Jesus e mandar o diabo recuar, porque as portas do inferno não prevalecerão quando a igreja se levantar. Deus quer levantar pastores e líderes para sacudir o bairro, para sacudir a cidade, para sacudir a nação, pelo poder de Deus. E você é um deles. Deus quer levantar vidas para sacudir a história da sociedade, meu amado. Não importa como sejam as suas finanças, não importam as circunstâncias, Ele é Deus e é Ele que vai fazer. Eliseu diz para Jeoás: toma o arco, homem, toma o arco, rei. Pega a flecha. Sabe o que isso me aponta? Que Jeoás já tinha abandonado o instrumento de guerra. Será que você já abandonou o instrumento de guerra? Pastor, não vou orar mais não, sabe? Porque olha, quando a gente entra em batalha espiritual, vem uma retaliação, uma guerra, uma batalha. Quer saber? Oração de guerra não quero mais fazer não. Pastor, jejum não, pastor, olha. Toda vez que a gente jejua, acaba o jejum, é só misericórdia de Deus.
Quantos instrumentos de guerra você já abandonou? Quantos instrumentos de batalha você já largou para trás? Meu amado, Jeoás tinha abandonado o instrumento de guerra, o instrumento que iria trazer a vitória, arco e flecha, e ele tinha abandonado. Eliseu, enfermo, ele precisa falar: rei, toma o arco, toma a flecha. Não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não abandone aquilo que Deus entregou para você. Não importa qual seja a inveja, qual seja os ciúmes, qual seja a batalha. Não importa, meu amado, quantos estão querendo tomar o teu lugar. Aquilo que Deus deu na tua mão é teu. Nada e ninguém vai tirar da tua mão. Aquilo que Deus colocou na sua mão, ninguém vai tirar, porque é Deus que colocou. Então fica firme. Não importa a ameaça, não importa a afronta, não importa, meu amado, a intimidação dos inimigos e a opressão dos que estão contigo. Deus colocou algo na tua mão, é teu, e é você que vai trazer a vitória à existência neste mundo. Não abandona o que Deus colocou na tua mão, não abandona as armas que Deus te deu, não abandone a posição que Deus te colocou, não abandone o ministério que Deus colocou nas suas mãos, não abandone, meu amado, a intercessão, não abandone a oração de guerra, não abandone as armas da nossa milícia. Não são carnais, são espirituais, mas são poderosas em Deus. Toma o arco, pega a flecha. Chega Jeoás, pensando que vai encontrar um velho Eliseu acamado, desmotivado, sem esperança, pensando que vai encontrar um profeta caduco, pensando que vai encontrar um homem que já está se entregando nos minutos antes da morte. Jeoás pensou que iria chegar lá, ia consolar Eliseu, e meu amado, Eliseu está morrendo, mas quando ele vê Jeoás: rei, pega o arco, pega a flecha. Mesmo velho, avançado em idade, mas o seu espírito estava novo. Homem de Deus, que é homem de Deus, até no leito de morte, ele dá instruções, e até os seus ossos têm unção de Deus. Quantas pessoas, meu amado, perderam essa esperança? Não tem tempo para ser homem de Deus, não tem tempo para clamar, orar, ter autoridade. Homem de Deus que é homem de Deus em todo tempo. E olha, meu amado, não existe aposentadoria espiritual e não existe invalidez espiritual nesse mundo. Ah, pastor, já trabalhei muito. Aí se encosta na desculpa de Paulo, né? Combati o bom combate, acabei minha carreira, já estou guardando a minha fé. Para Paulo dizer isso, meu amado, olha tudo que ele passou. Eliseu era velho no físico, mas novo no espírito. Jeoás era novo no físico, mas velho no espírito, arcaico, ultrapassado, abandonou os instrumentos de batalha. Meu amado, quantas pessoas desta nova geração da igreja já estão desanimadas? Quantas pessoas, novos convertidos, que não tem mais aquela garra, não tem mais aquele primeiro amor, não tem mais aquele afinco, não tem mais aquela esperança. O que está acontecendo com essa geração? E quantos líderes que são voz profética, que era para ser como Eliseu, e desanimaram? O que te fez parar, meu amado? O que te fez desanimar? O que te fez abrir mão dos seus sonhos? O que fez parar o seu pensar em crescimento, em alargar as estacas da tenda, nos teus sonhos, nos alvos que Deus colocou na tua vida? Qual foi o Azael que se levantou, que é mais poderoso para te paralisar, meu amado? Não há, agindo Deus, quem impedirá? Eliseu teve que dar ordem para o rei: rei, pega o arco, pega a flecha. Segunda ordem de Eliseu: retesa esse arco. Não era só a intenção de ele ficar com o instrumento de batalha, mas era a intenção de ele aplicar força, era a intenção de o motivar novamente para a guerra, o braço de guerra. Há momentos, meu amado, no ministério que nós nos sentimos muito fracos. Há momentos ministerialmente que nós começamos a clamar: Senhor, se eu sou teu servo mesmo, Senhor. O anjo disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que isso tudo me sobreveio? Quem nunca fez essa oração?
Ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo? Há momentos, meu amado, em que precisamos nos esforçar. E quanto mais conhecemos a palavra de Deus, se não praticarmos, é pior. Porque Deus quer um posicionamento dessa geração. Prepara-te para atirar a flecha. Prepara-te para tomar o arco e atirar a flecha. E Eliseu dá ordem: retesa o arco. Isso significa firmeza, isso significa mira, isso significa posicionamento, meu amado. Nós temos que ter um alvo, nós temos que ter algo que vá à nossa frente para nos motivar a chegar lá. Temos que lançar o nosso alvo como uma flecha, temos que estar prontos para isso, meu amado. As provas, as adversidades não podem fazer você perder o alvo. As situações fez você sair do foco, volta para o alvo. O diabo fez você errar o alvo, volta para o alvo nessa manhã. Nós temos que parar e ver o alvo, retesar o arco e lançar a flecha, reconhecer, identificar o problema. Você pergunta muitas vezes qual a situação específica da pessoa, do pastor, do líder, e a resposta dele: ah, pastor, é tudo. Meu amado, retesa esse arco. Ficamos muitas vezes intimidados diante de Azael. Azael é muito grande, o exército de Azael é muito grande. Retesa esse arco, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Senhor que nos chamou, meu amado. Deus te levantou para matar os Azaéis da vida que se levantam. Davi chegou ao ponto de enfrentar Golias, ele tinha uns 16, 17 anos. Davi, meu amado, deixou a fileira, se adiantou, foi na frente, passou à frente de todo mundo. Porque Davi saiu da fileira, saiu correndo para cima, porque ele tinha certeza e convicção: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus Todo-Poderoso? Quando estamos cercados por Azaéis, nós não conseguimos ver saída. Por maior que seja o gigante da sua vida, sempre vai ter um ponto fraco, sempre vai ter uma brecha, sempre vai ter algo aonde o Senhor vai te dar a pedra para você fazer o tiro certeiro. Retesa o arco. Se não bastasse, Eliseu precisou se esforçar, se levantar, colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. A mão de Eliseu teve que estar em cima das mãos de Joás. Joás já não pegava mais arco e flecha há muito tempo, já não estava mais acostumado com isso. Esse homem que era rei, que era para ser um guerreiro, agora estava tremendo, morrendo em desespero, não tinha mais força, não tinha mais esperança. E o velho Eliseu, acamado, doente, enfermo, avançado em idades, estava firme. O homem está morrendo, mas está firme. Está morrendo, mas ainda tinha firmeza para atirar a flecha. Meu amado, não é tempo de você estar deitado. Não é tempo de você estar distraído, não é tempo de você deixar a situação passar. Tem pessoas se levantando muito maior e muito mais forte do que os crentes. Não, a igreja que precisa crescer em unidade, a igreja que precisa conquistar, a igreja que precisa se posicionar. Os líderes, meu amado, têm que estar atentos para todas as coisas. Eu creio, meu amado, em grandes conversões neste tempo. Eu creio em conversões sobrenaturais neste tempo. Eu creio que nós estamos entrando num momento, num ano de conquista, aonde o reino de Deus vai ser propagado em toda a terra, aonde o Senhor vai realizar milagres em todos os lugares. Eu creio, meu amado, num tempo em que a igreja está tomando forma para provar de um grande avivamento no Brasil, e nós não podemos desistir deste tempo. Estamos vivendo um tempo em que vamos viver conversões contínuas, conversões diretas, sobrenaturais, conversões radicais, que só Deus pode fazer com a vida que se afastou dos seus caminhos. Você vai viver as maiores conversões que você já viveu até aqui na sua igreja. Não fique impressionado com o que Deus vai fazer, meu amado. Não fica impressionado com o que o Senhor vai começar a operar. Não havia intensidade nenhuma na vida de Joás. Joás se entregou. Eliseu olha para ele e fala: homem, abre a janela e olha para o oriente. Fazendo uma análise, nós vemos que o adversário de Israel
que ficava no Oriente. O que Eliseu estava falando, estava morrendo, mas estava dizendo: abre a janela da tua visão e contempla o teu inimigo e atira. Abre a janela que te fez fechar todos os seus sonhos, seus planos. Abre a janela da visão que Deus te deu e olha para onde está o teu inimigo. Não foge dele, não. Uma coisa interessante que Eliseu disse: atira a flecha pela janela, pelo horizonte, atira a flecha, solta a flecha. Aí quando ele atira a flecha, ele solta da maior fraqueza. Pega a segunda, atira outra, desmotivado. Quantos líderes estão atirando flechas sem alvo? Eliseu estava querendo dizer para ele: atira uma flecha profética contra o teu inimigo. Lança uma flecha profética no Oriente. Olha para o Oriente, abre a janela e olha para o lugar do teu inimigo e atira uma flecha profética. Meu amado, você como líder, como ministro, você como igreja, precisa aprender a lançar a flecha. A flecha da vitória é só quando ela atinge o alvo. A flecha da vitória é só quando você toma garra por aquilo que você está fazendo. Olha para ele, encara ele. Ele está querendo dizer: homem, creia, homem, batalhe, chama a existência, lança sua flecha profética, profetiza, não desista agora, não vai desmotivado para o campo, para a batalha, atira a flecha, porque essa flecha vai ser certeira e essa flecha vai ser profética. Deus estava dizendo através de Eliseu: libera uma palavra profética, determina, rei, chama a existência, profetiza, fala com o monte, fala com os ossos secos, fala com a tempestade, determina a vitória que você quer em Cristo Jesus. É tempo da igreja levantar uma intercessão profética para começar a lançar flechas, profetizando a vitória do Senhor nesse novo tempo, meu amado. Profetizar a glória da segunda casa, profetizar conversões abundantes, profetizar empresários, mantenedores, profetizar novas estratégias, profetizar novos ânimos aos desanimados, profetizar, meu amado, que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. É tempo de Deus, meu amado, levantar a igreja para atirar a flecha, palavra profética, aonde você vai chamar a existência e vai determinar um tiro certeiro. Não se entrega, não desista, não abra mão daquilo que o Senhor te chamou. Teu sonho pode ser maluco, mas se foi Deus que colocou, profetiza sobre ele, que você vai viver o milagre do Senhor. Palavra profética, meu amado, quando ela é lançada, ela tem que ser lançada sabendo que vai acontecer. O agricultor, quando ele lança a semente, ele crê que aquela semente vai gerar, vai brotar e vai dar fruto. Ele paga um preço para arar a terra, para abrir, para lançar a semente, para cultivar, para regar. Um preço do tempo que ele tem que esperar. Mas tudo isso ele faz sabendo: o dia da colheita vai chegar. Quantas pessoas estão lançando semente, não crendo que a semente vai frutificar? Quantas pessoas estão lançando palavras proféticas, não crendo que elas vão acontecer? Atira para o horizonte, abre a janela, fala para o teu inimigo, manda um recado para ele, libera a palavra que Deus te deu, retesa o arco, manda flecha em cima dele. Em outras palavras, Eliseu estava criando em Jeoás fé para partir para cima, fé para encarar a realidade. Primeira flecha, flecha profética, uma flecha da vitória. Tua palavra tem que ter uma direção profética.
Então atira contra a terra como semente, meu amado. Você declarou, lançou a palavra profética na direção do teu inimigo, agora começa a falar isso no plural. Atira flechas contra a terra, sementes sobre a terra, exercita a sua fé, coloca a sua fé em exercício. Meu amado, eu acho que o rei Jeoás e o profeta Eliseu estavam ali naquele quarto, e o rei deve ter pensado: meu Deus, acho que esse homem já está louco mesmo, já pegou a mente a doença dele. Quantas vezes Deus manda fazer coisa doida e a gente quer entender no racional? Quantas vezes Deus nos leva a decisões malucas e a gente acha que não? Meu amado, coloca a tua fé em exercício. Coloca a tua fé em exercício e começa a tirar a flecha, começa a lançar sobre a terra. Eliseu tinha dado essa ordem e ele não entendeu o que Deus estava querendo fazer. Eliseu queria criar nele uma obsessão pela vitória, queria criar nele uma situação, criar nele uma revolta contra o inimigo, criar nele uma motivação para ir à luta, criar nele, meu amado, uma ira contra Satanás, contra o inimigo. Quantas pessoas hoje em dia estão sendo amigos do inimigo espiritual? Quantas pessoas estão sendo coniventes com o erro, com o pecado, com algumas coisinhas? Não tem problema, é só um pouquinho. Eliseu estava criando nele uma revolta para enfrentar o inimigo, acabar e exterminar com o inimigo, correr para cima da situação e não ficar fugindo e recuando da situação. Quantas pessoas abandonaram os sonhos que Deus deu? E meu amado, para terminar, tem gente que não sabe nem dar notícia boa. Até a notícia boa ele dá como derrota. Não tem problema nenhum, não tem nada, mas perdeu a motivação, perdeu o alvo. Quando entendermos a autoridade que Deus depositou sobre a igreja, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é o diabo que tem que temer e tem que sumir da tua frente. É o inimigo que tem que estar preocupado com você, e não você preocupado com as artimanhas do inimigo. Feche seus olhos agora. Quantos alvos você abandonou em 2005? Quantos planos você abandonou em 2005? Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus. E Deus nesta manhã te traz este lugar para dizer: você largou o arco, largou a flecha, toma o arco, pega a flecha de novo. Retesa o seu arco e começa a lançar flecha profética. Em nome de Jesus, começa a lançar flecha profética. Jeoás parou exatamente na metade do que Eliseu tinha visto para ele, meu amado. E isso que está acontecendo com a igreja hoje, tem muita gente parando na metade, só ocupam a metade, ou só quando começam a viver o milagre do Senhor param. Só cumprem a metade da visão que Deus tinha dado, ficam no meio do caminho, não podem fazer só a metade. Envolva, meu amado, teu ministério, tua vida, tua família, tua casa, para que eles possam ver que você tem uma flecha, que você tem um alvo. Envolva a tua família naquilo que o Senhor te deu, na visão que o Senhor te colocou, na palavra profética que está sobre a sua vida. Envolva, quando você tem essa garra, você contagia com a sua visão. Contagie com as bênçãos e as alegrias as pessoas ao teu redor. Talvez este ano de 2005 você só atirou 3 vezes a flecha. Era para ter atirado mais, não era para ter parado. Era para ter atirado até ver consumido o inimigo. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de você atirar a flecha para o ano de 2006. Hoje Deus te dá a oportunidade. Moisés liberou a palavra profética. O poder do líder, meu amado, ele é influenciador. O que distingue um líder é o poder de influenciar as pessoas.
Você que tem estado intimidado com os Azaéis que têm se levantado, não se intimida não, porque o inimigo não mais vai te escravizar. Em nome de Jesus hoje, numa atitude de fé, você vai pegar a flecha da vitória e você vai começar a lançar sua flecha. E você que quer fazer isso, vai se colocando em pé e vai dizendo: conta comigo, Senhor, eu tomo o arco. Conta comigo, Senhor, eu pego a flecha. Conta comigo, Senhor, eu vou atirar a flecha. Vou atirar a flecha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê nesse milagre do Senhor, pega essa flecha profética e começa a liberar no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Pai de poder e de graça. Jesus Cristo.